Que a graça e a paz do Senhor Jesus vos seja multiplicada. Bom dia a todos. Que Deus abençoe você e sua família. Queridos, hoje chegamos ao 9º dia de exposição do primeiro livro de Samuel e estaremos meditando nos capítulos de 26 a 28. Oremos. Pai amado, muito obrigado por mais esse dia de vida que nos concedeste, porque tens cuidado de cada um de nós e de nossas famílias, tens suprido cada uma das nossas necessidades, mas, sobretudo, tem nos dado a alegria da salvação. Por isso, Senhor, temos buscado conhecer mais de Ti. Temos examinado a Tua Palavra para compreendermos melhor aquilo que queres de nós, para nos adequarmos, para melhorarmos enquanto Teus servos, para podermos ter uma biografia diante de Ti, como Teu servo Jó, do qual Tu disseste, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ajuda-nos, Senhor, a alcançarmos esse nível de comunhão contigo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, no capítulo 26, parece tolo da parte de Saul que ele respondesse novamente outra mensagem dos Zifeus, dizendo que Davi estava escondido na região montanhosa de Aquilá. E ele novamente leva 3.000 homens escolhidos para caçar Davi, como um servo indefeso. Aquilá, onde encontramos Davi agora, ficava a 10 quilômetros a leste de Zif, e a cerca de metade do caminho para En-Gedi. É claro que Davi e seus homens conheciam o terreno e sabiam da vinda de Saul para aquela região. Davi enviou espiões para localizar a posição exata onde Saul e seus homens acampariam para passar a noite. Ele decide por um plano ousado, mas no qual poderia depender de Deus para a sua proteção. Ele foi com pelo menos alguns de seus homens a um ponto de observação, onde puderam discernir onde Saul estava deitado para dormir no meio de seus homens. Em seguida, Davi pede um voluntário para acompanhá-lo ao acampamento de Saul. Abissai, filho de Zeruia, irmã de Davi, responde imediatamente e eles vão juntos. Em silêncio, eles passam pelos homens que deveriam estar de guarda e não encontram impedimento algum para ir até onde Saul estava dormindo. Abissai exorta Davi a permitir que ele mate Saul imediatamente, dizendo-lhe que Deus o entregou em suas mãos. Mas mesmo assim, Davi não seria culpado de tocar o rei ungido de Deus. Mas é bom ver o respeito de Davi pela autoridade, que proibiu qualquer pensamento de sua vingança contra Saul. Ele garante a Abissai que tão verdadeiramente como o Senhor vive, eles poderiam depender do Senhor para remover Saul em seu próprio tempo, seja como Nabal, por uma imposição direta do Senhor, por um tipo normal de morte ou por morte na guerra. Mas em vez de causar qualquer dano pessoal a Saul, eles tiram sua lança, provavelmente a mesma lança que Saul havia atirado em Davi outras vezes, e uma botija de água que estava perto de sua cabeça. Apesar da presença de Davi e Abissai ali, ninguém da companhia de Saul acordou. Isso é explicado pela intervenção divina em fazer com que um sono profundo caísse sobre todos eles. Saindo do acampamento de Saul, Davi e Abissai cruzaram o vale até uma colina, a uma boa distância. Ali Davi chamou em voz alta o acampamento de Saul, dirigindo-se a Abner,
o capitão do exército de Saul. Quando Abner respondeu, Davi lhe disse que, embora fosse um grande homem em Israel, ele falhou em guardar o rei, pois alguém havia penetrado em suas fileiras e poderia facilmente ter matado Saul. Portanto, diz ele, tanto Abner quanto outros com ele mereciam a pena de morte. Além disso, se houvesse alguma dúvida da verdade do que ele estava dizendo, que observassem que a lança de Saul e a botija de água não estavam mais onde antes estavam, perto da cabeça de Saul. Saul também estava bem acordado a esta altura e reconheceu a voz de Davi, embora perguntando para ter certeza. É esta a tua voz, meu filho Davi? Ao responder, Davi manteve por Saul o mesmo respeito de sempre, chamando-o de meu senhor, ó rei. Como havia implorado a Saul no capítulo 24, ele o faz novamente, perguntando por que Saul deveria perseguir seu servo e o que ele havia feito para merecer isso. Davi, porventura, havia tentado fazer algum mal a ele? No verso 19, Davi sugere duas alternativas. Ou que o Senhor incitou Saul contra Davi, ou que os homens o fizeram. Se a primeira fosse verdadeira, Deus não receberia uma oferta para resolver o assunto? Mas se fosse a segunda, Davi considera tais homens amaldiçoados perante o Senhor, culpados de expulsar Davi da herança de Deus. Israel era o lugar onde o verdadeiro Deus era adorado. Se Davi não pudesse permanecer em Israel, ele seria levado para um lugar onde falsos deuses eram adorados. Ele então implora a Saul para não derramar seu sangue, pois o rei de Israel estava caçando alguém que não representava mais perigo para ele do que uma pulga ou uma perdiz. Como havia acontecido no capítulo 24, a consciência de Saul foi seriamente afetada, e deveria ser. Ele diz a Davi, pequei, assim como disse a Samuel no capítulo 15. Ele ainda acrescenta, volte meu filho Davi, pois não vou mais prejudicá-lo, porque minha vida foi preciosa aos teus olhos hoje. Na verdade, fiz papel de bobo e errei excessivamente. Quando a culpa de Saul foi trazida à sua atenção por meio de uma experiência tão abaladora, ele não pôde deixar de ver como sua conduta foi tola. No entanto, Davi não está de forma alguma convencido de que deveria voltar para Saul. A experiência lhe ensinou que os tempos de consideração de Saul eram apenas temporários, apesar de todo o exército de Saul dar testemunho do que havia sido dito. Davi nem mesmo trouxe a lança de Saul, mas pediu que um dos rapazes de Saul viesse buscá-la. Ele deixa uma mensagem com Saul que deveria ter surtido efeito: que o Senhor retribua a todos por sua justiça e fidelidade. O verso 24 mostra que Davi não esperava nenhuma mudança radical na atitude de Saul. Em vez de pedir que Saul cesse sua oposição a ele, ele apela à proteção de Deus em meio ao perigo. Pois assim como ele mostrou verdadeiro respeito pela vida de Saul, ele deseja que Deus tenha respeito por sua própria vida e o livre de todas as tribulações. Tanto a ação de Davi quanto suas palavras têm tal efeito que Saul responde abençoando e declarando: você fará grandes coisas e ainda assim prevalecerá. Saul sabia que isso era verdade, e então Saul e Davi seguem caminhos separados. No verso 27, Davi ficou com medo e considerou que qualquer dia Saul poderia matá-lo. Mesmo depois de todas as evidências graciosas de que o Senhor estava com ele, o protegeu e guardou seus próprios passos. Mesmo assim, Davi recai na descrença. Esse é o coração do homem. Então ele teme por sua vida
e tira mais uma vez o caso das mãos do Senhor, e então foge para Ax, rei de Gate, a cidade filisteia da onde veio Golias. Ele já havia estado lá antes sozinho, e naquela primeira visita fingiu insanidade, e Ax o expulsou de lá. Mas agora ele é recebido por Ax, pois traz consigo um pequeno exército de 600 homens, e recebe Ziglag para morar com suas 2 esposas e sua família, e também seus homens com suas respectivas famílias. Quando Saul soube disso, não o procurou mais. Davi permaneceu ali 1 ano e 4 meses, muito tempo para ficar longe do Senhor. E ao mesmo tempo, ele atacou os inimigos de Deus e seu povo. Ele invadiu os Gesuritas, os Girzitas e os Amalequitas. Não foi uma verdadeira obra para Deus, mas o resultado de um coração egocêntrico em seu pleno egoísmo. Isso nos mostra como uma pessoa cujo coração não está em comunhão com Deus pode externamente estar engajada na luta contra o mal por motivos egoístas. Davi compartilhava os despojos, mas enganava o rei dos filisteus. E nós sabemos muito bem que esse caminho leva para baixo. A incredulidade desce cada vez mais. Davi, como veremos no início do próximo capítulo, tornou-se o guarda-costas de Ax, e com seus homens deveria, inclusive, lutar contra Israel. É uma triste narrativa. Bom, chegamos ao capítulo 28. E um conflito entre Israel e os filisteus surge novamente, e Davi se encontra em uma situação desagradável. Aques diz a ele que ele e seus homens devem acompanhá-lo para lutar contra Israel. Ele poderia fazer isso? Não. Mas como ele poderia explicar isso para Aques? Em vez disso, ele responde de uma forma que soa favorável a Aques, mas não se compromete de uma forma ou de outra. Davi lhe disse: "Você saberá o que o seu servo pode fazer." Isso soou tão entusiasmado para Aques que ele prometeu tornar Davi seu guarda-costas para sempre. Somos lembrados no verso 3 que Samuel havia morrido e foi sepultado com a lamentação de todo o Israel. Também Saul, provavelmente por respeito a Samuel, havia proibido a prática do espiritismo em Israel. Saul já havia rejeitado a palavra do Senhor, e agora ele não tem a ajuda de Samuel. O que ele deve fazer? Os filisteus vieram lutar contra Israel, e seu número e aparente poder deixam Saul desesperado. Ele sabe que ele mesmo não está à altura da situação e precisa de algum tipo de ajuda. Ele perguntou ao Senhor e não obteve resposta, seja por Urim, a intercessão sacerdotal, ou por profetas. Por isso, ele pede a seus servos que encontrem para ele uma mulher que fosse médium ou necromante, aquela que consulta mortos, para que ele pudesse então ir até ela para consultá-la. Seus servos sabiam que havia uma mulher assim em Endor. Por isso, em algumas traduções, a introdução do texto diz sobre a pitonisa de Endor. Mas vamos lá, para consultar a mulher, Saul se disfarça. Ele precisava de ajuda sobrenatural. E como ele recusou a palavra de Deus, ele busca desesperadamente a ajuda de fontes demoníacas. Ele levou 2 homens consigo e saiu à noite, pois não queria que ninguém suspeitasse de sua consulta a uma médium espírita. A mulher fica alerta e desconfia de que se tratava de uma armadilha para considerá-la culpada de praticar o espiritismo e condená-la à morte. Ela o lembra que Saul havia excluído os espíritas e feiticeiros de Israel, o que, é claro, a colocava em perigo de morte. No entanto, a consciência de Saul está tão amortecida
que ele até mesmo invoca o nome do Senhor ao jurar que ela não sofreria nenhuma punição por seus serviços neste caso. Ele pede que ela faça subir Samuel, mas quando ela vê Samuel subir, ela fica chocada e grita. Mas por que foi isso? Ela não esperava o próprio Samuel, mas o espírito maligno a que estava acostumada. Esse espírito maligno se fazia passar pela pessoa morta, e como sabia algo sobre o passado da pessoa que morreu, referia-se a isso, para persuadir e convencer aquela pessoa que veio para consultar o morto de que ela estava realmente falando com esse morto. Mas quando a médium viu Samuel, ela soube imediatamente que era o rei Saul quem era seu cliente. O fato é que Deus interveio neste caso excepcional e realmente permitiu que Samuel subisse. A mulher pergunta a Saul por que ele a enganou. Mas Saul não estava lá para prendê-la. Ele diz a ela para não ter medo e pergunta o que ela viu. Ela responde que viu um Deus subindo da terra. Saul pergunta sobre a forma da aparição que ela vê. Ela diz a ele que é um velho coberto com um manto. Saul percebeu que era realmente Samuel e curvou-se diante dele em mera demonstração de servilismo. Samuel pergunta por que Saul o inquietou, fazendo-o subir. Saul não responde à pergunta, mas conta a ele sobre sua grande aflição, porque os filisteus estavam travando uma guerra contra ele, e ele não conseguia mais encontrar a ajuda de Deus. Ele aparentemente pensa que Samuel poderia ser mais tolerante e camarada do que Deus, e pediu o conselho de Samuel. Samuel não responde ao problema de Saul da maneira que um espírito maligno faria. Um espírito maligno, falando por meio de um médium, sempre dá mensagens de um tipo gentil e afetuoso, com o objetivo de fazer o inquiridor sentir-se bem. Mas Samuel fala com franqueza e honestidade da incoerência da indagação de Saul a ele, dizendo que o Senhor havia se afastado dele. Samuel era o servo do Senhor e concordaria plenamente com o que o Senhor dissesse e fizesse. Samuel lembra a Saul, portanto, de como o Senhor havia falado por meio dele antes, que o Senhor tomaria o reino dele, Saul, e o daria a outro homem. Mas desta vez, Samuel diz a ele que Davi é esse homem. Saul sabia disso sem ser informado, mas estava adiando o dia o máximo que podia. Mas a hora de Saul havia chegado. Samuel repete o que disse a Saul antes, que, porque Saul havia desobedecido a ordem expressa de Deus a respeito de Amaleque, ele perderia o reino. Na verdade, Samuel lhe diz: o Senhor fez isso com você hoje. Mais do que isso, ele lhe diz que o Senhor entregaria Israel e Saul na mão dos filisteus, e no dia seguinte, Saul e seus filhos estariam com Samuel. Saul sabia que Samuel queria dizer que ele morreria. Mas além de Saul e seus filhos serem mortos em batalha, Deus faria com que todo o exército de Israel fosse derrotado pelos filisteus. Que choque deve ter sido para Saul. Por mais alto e forte que ele fosse, ele caiu de terror no chão. Ele recusou a palavra de Deus. Agora ele tem que enfrentar os resultados de sua própria loucura. E não estava preparado para isso. Ele não tinha comido, evidentemente pensando que o jejum lhe renderia algum favor diante de Deus. Esse foi provavelmente o caso mais angustiante que a médium já tinha visto. Ela lembra a Saul que colocou sua vida nas mãos dele, ao fazer o que ele havia pedido a ela. Agora então ela pede a ele que considere seu conselho e coma um pouco para se fortalecer. O melhor que ela pode oferecer
é o que lhe dará força física para ir ao encontro de seu destino. Saul se recusou a comer. Ele estava perturbado demais para desejar comida. Mas a insistência tanto da mulher quanto de seus servos prevaleceu, e Saul se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro de engorda e sem demora o preparou, assim como assou pães sem fermento. Saul e seus servos comeram e partiram naquela noite para voltar ao acampamento de Israel. É assim, queridos, nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.